Oi, está começando o episódio 177 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E espero que este término da vida seja sorridente, como tem sido, na maior parte do tempo, a minha vida, não é? Porque eu sou muito grato à vida que levei, que estou levando, e espero morrer também satisfeito com o que eu consegui fazer. Esse que você acabou de ouvir é o grande poeta Leonardo Frois. Eu já vou te falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com apoio da Lei Rouanet, Incentivo a Projetos Culturais, e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Roque, editora e apresentadora da Rádio Companhia. Mas isso você já sabe, né? Me ouviu o ano todo falando isso. Mas bom, a gente teve um ano incrível, com muitos episódios bacanas e encontros lindos. Só nesses últimos fomos dos tradutores do novo Nobel de Literatura, que eu não vou me arriscar na pronúncia, você vai ter que ir lá descobrir como se fala, a uma conversa sobre robôs e o futuro da literatura. Encerramos a temporada da melhor forma, com um encontro entre Carola Saavedra e Milton Ratum falando sobre a literatura hoje e o que esperar dela. Desejo um fim de ano com muitas leituras e deixo o meu convite para você ouvir a Rádio Companhia, um podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Até ano que vem. O episódio de hoje é uma homenagem ao poeta, tradutor e ensaísta Leonardo Frois, que morreu no último dia 21 de novembro, aos 84 anos. Se você ainda não conhece a obra poética dele, é só procurar pelo livro Poesia Reunida, que saiu pela editora 34 e traz os poemas do Frois publicados desde 1968 até 2021. Como tradutor, ele verteu dezenas de livros do inglês, do francês, do alemão para o português. Ano passado, só para dar um exemplo, o Frois publicou Ensaios Seletos, uma antologia de textos de não-ficção da escritora inglesa Virginia Woolf, alguns deles muito pouco conhecidos no Brasil. Ele, inclusive, veio aqui no 451 MHz em maio passado para falar justamente sobre essa tradução, que também saiu pela editora 34. O Leonardo Frois, na verdade, era uma figurinha carimbada aqui na 451. Ele colaborou desde o início da revista, fazendo longos ensaios, sempre a partir também de lançamentos. Era uma disposição para escrever sobre as novidades, sobre os grandes clássicos, que é uma coisa notável e que proporcionou aos nossos leitores a delícia de ler ensaios belíssimos e muita informação, muita inteligência naqueles textos do Leonardo. Ficamos muito tristes aqui em saber da morte dele, que foi mais ou menos repentina. Estivemos com ele na Feira do Livro, agora esse ano mesmo, onde ele participou de 2 mesas, estava feliz da vida em ter esse corpo a corpo com os leitores aqui em São Paulo. Então ficamos aqui muito tristes, estamos fazendo aqui essa homenagem ao Leonardo Frois nesse programa de hoje. O Leonardo ainda trabalhou como jornalista, crítico literário, como editor de livros e foi, como eu falei, colaborador frequente aqui da 451. Nessa homenagem a ele, então, a gente juntou os 2 encontros de que ele participou na Feira do Livro 2025. Foram 2 mesas, aliás, muito concorridas, muito aplaudidas e comoveram muita gente. Na primeira parte desse programa, você vai ouvir a conversa do Leonardo com o editor e crítico literário Schneider Carpegiani sobre o impulso de escrever e a presença da natureza na obra dele. Na verdade, o Frois se isolou ali, foi morar num sítio lá em Secretário, no interior do Rio de Janeiro, de onde ele escreveu todas as maravilhas dele ali desde os anos 60. Ele transformou um morro pelado, que era puro capim, em um sítio maravilhoso, cheio de árvores maravilhosas. E a natureza tem muito a ver com a poesia dele e também com a atividade jornalística, que é o que a gente vai ver no segundo bloco. A gente vai ouvir a conversa do Frois com o poeta e editor Tarso de Mello. Nesse bate-papo, o Leonardo fala sobre o período em que ele escreveu a coluna chamada Natureza, que saía no Jornal do Brasil nos anos 70 e 80, ali, que era já no final daquelas décadas gloriosas do Jornal do Brasil. Ele também fala de como ele reflorestou o terreno do sítio lá em Secretário, como eu já falei, que ele aprendeu com os moradores da região e sobre a visão das plantas como seres vivos que têm direitos como todos nós. Então vamos começar com a conversa do Leonardo Frois com Schneider Carpegiani.
Gente, a gente está aqui com essa grande sorte de ter um dos maiores poetas do Brasil no nosso lado, o Leonardo Frois, nascido no interior do Rio de Janeiro, em Itaperuna. E é muito bom a gente estar aqui com um poeta que tem um trabalho que eu acho que todo mundo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, tem algum poema ou algum verso do Leonardo Frois na cabeça. Leonardo, eu queria justamente fazer essa conversa pontuando algumas questões dos teus poemas e, em alguns momentos, eu queria até que você lesse alguns desses poemas para a gente, certo? Primeiro, eu queria comentar sobre um poema que, de alguma forma, ele serve como uma espécie até de autobiografia tua, e que é O Maluco Cantando nas Montanhas. Esse poema também ele flagra uma coisa, eu gosto muito da tua poesia, que é um poema sobre o ato de escrever, e sobre o que tem nesse ato de escrever. Eu queria que tu lesse um pouco esse poema, para a gente e aproveitasse também para ver se essa frase aqui dele, em que você coloca, todo mundo nesse mundo tem a sua fraqueza, a minha é escrever poesia. Eu queria saber se isso ainda permanece com você. Mas antes eu queria que você lesse o poema para a gente. Esse poema está na página 249. Na verdade, este poema é baseado num poema chinês de Po Shui, que viveu entre os anos 772 e 846 da nossa era cristã. Eu não sei chinês, eu cheguei a começar a estudar chinês, mas não passei do beabá. Mas tenho este poema em diferentes versões, para francês, para inglês, para espanhol, em outras línguas, às quais eu tenho acesso. E ele me pareceu tão de acordo com o que eu mesmo sentia como poeta, que eu não resisti à impulsão de fazer um outro poema baseado neste poema chinês tão antigo. Aliás, a grande época da poesia chinesa, não é? É uma época que corresponde aproximadamente à Idade Média Europeia. E a China, neste momento, já era um dos principais países do mundo, como está voltando a ser hoje. É a civilização que tem continuidade mais antiga do mundo, não é? Daí eu acho que uma certa sabedoria chinesa, que parece que agora se revela de novo quando a China está se projetando cada vez mais, não é? O poema se intitula Maluco Cantando nas Montanhas, e eu passo a ler. Todo mundo nesse mundo tem a sua fraqueza. A minha é escrever poesia. Libertei-me de 1000 laços mundanos, mas essa enfermidade nunca passou. Se vejo uma paisagem bonita, se encontro algum amigo querido, recito versos em voz alta, contente, como se um Deus cruzasse em meu caminho. Desde o dia que me baniram para o Xi'an, metade do meu tempo vivi aqui nas montanhas. Às vezes, quando acaba um poema, subo pela estrada sozinho até a ponta do leste. Nos penhascos, que estão brancos, me inclino, puxo com as mãos um galho verde de cássia. Vales e montanhas se espantam com meu louco cantar. Passarinhos e macacos acorrem para me espiar. Eu que, temendo me tornar para o mundo motivo de chacota, tinha escolhido esse lugar, aonde os homens não vêm. E eu tento, então, responder à pergunta do Schneider Carpegiani em relação à fraqueza de que o poeta se diz vitimado nesse texto. E, de fato, eu acho que escrever poesia e abrir a boca para falar poesia é uma fraqueza, porque talvez os grandes poetas jamais tenham escrito um verso. Há pessoas que são dotadas deste sentimento poético, do qual eu também participo, mas são dotadas num nível tão alto que eles não vão perder tempo escrevendo, não vou perder tempo querendo conquistar a admiração alheia por aquilo que eu acho que escrevi de bonito ou de bem enunciado, né? Porque todo mundo, todos nós,
temos este sentimento poético. Quem é que não se emociona diante de um raio de sol que vem iluminar a nossa vida? Quem é que não se emociona diante do sorriso de uma criança ou de um casal de namorados que está entregue a uma manifestação de paixão? Todos nós temos esses sentimentos poéticos, não é? E apenas alguns se tornam, devido à sua fraqueza, especialistas em escrever poesia. Não conseguem ficar de boca calada, não conseguem sentir a sua emoção e se bastar em se entregar a esta emoção. Sentem uma necessidade incontrolável de transmitir isso aos outros, de fazer com que as outras pessoas também se emocionem com aquilo que o emociona. Conto um detalhe biográfico autêntico de minha vida. Uma certa tarde, eu estava na minha casa em Petrópolis, trabalhando, como sempre, como tradutor, no meio de uma tarde, né? E, de repente, eu fui à janela para dar uma respirada do meu escritório e vi um arco-íris duplo sobre a cidade de Petrópolis. Talvez a única vez na vida que eu já vi um arco-íris duplo. Não sei se algum de vocês já viu. 2 arco-íris paralelos, um ao lado do outro, absolutamente completos, de um extremo ao outro do horizonte. E aquilo me emocionou de tal maneira que eu parei meu trabalho, eu estava sozinho em casa, bati à porta de casa e saí pelas ruas, chamando a atenção das pessoas. Eu abordava as pessoas na esquina, tinha 2 ou 3 conversando, e eu dizia: desculpem, mas já viram o arco-íris duplo? E as pessoas ficavam tão encantadas quanto eu. Então, eu acho que isso é que eu chamo de fraqueza do poeta, não é? Uma necessidade que você tem de dizer para todo mundo diz que vive num caos, cheio de problemas, cheio de compromissos, cheio de frustrações, e, de repente, diz: mas, gente, viver é tão bom, a vida é tão agradável, apesar dos pesares, é tão bom a gente sentir que está vivo, não é? Que eu, às vezes, não me contenho. Eu sou obrigado a tentar manifestar essas minhas emoções de forma escrita, não é? Leonardo, sempre que a gente lê alguma entrevista tua ou lê algum perfil teu, sempre se fala muito do aquele momento em que você deixa o Rio de Janeiro e vai morar em Secretário. Essa passagem da tua vida, ela virou até uma coisa meio mítica em relação a você, e até às vezes é tratado como uma coisa absurda. As pessoas acham absurdo alguém sair da cidade. O que poderia ser uma prosaica mudança de endereço, muitas vezes é tratado como ele se isolou, ele se exilou. Eu queria que você comentasse sobre esse tom absurdo com que as pessoas tratam essa tua ida para Secretário. E outra coisa também, sobre esse período da tua vida, tem uma frase tua que é o seguinte: claro que simplificando-se a vida, minha linguagem também se simplificou. Eu queria que tu falasse do absurdo do olhar das pessoas em relação à ida e sobre essa mudança, no caso, talvez isso que seja mais importante, na tua forma de escrever. Pois é. Eu saí do Rio no começo da década de 1970. E eu era, então, tinha sido, pedi demissão do emprego, diretor editorial de uma editora bastante poderosa, bastante movimentada no Rio, tinha um ótimo salário, morava num ótimo apartamento de solteiro na Praia do Arpoador, que é o recanto mais sofisticado da Praia de Ipanema, portanto, uma das praias mais encantadoras do Rio. Ganhava, como nunca mais voltei a ganhar, no mês, um salário fantástico. Mas eu cheguei à conclusão, em primeiro lugar, que ser escritor não era só, no meu caso, escrever as coisas que eu queria e estava escrevendo e tensionava escrever. Eu também tinha que ler. Para o escritor, ao meu feitio, ler é parte da atividade profissional, se é que a gente pode chamar isso de atividade profissional. Mas, enfim, eu achava que era a minha vocação, que eu tinha que segui-la inevitavelmente, senão eu jamais seria uma pessoa satisfeita com a vida. E não me sobrava tempo. Como diretor de uma editora, eu ficava, às vezes até no fim de semana, eu tinha que receber algum estrangeiro, com quem nós, de editoras estrangeiras, com a qual nós fazíamos negócios, e sair para almoçar com o cara, etc. Então, não me sobrava muito tempo. Eu ficava no escritório, na redação da editora, o dia inteiro, né?
me sobrava muito pouco tempo de leitura. E eu disse, não, eu quero viver de um jeito que eu possa organizar a minha vida, daí que eu virei tradutor, não é? Eu traduzia parte do tempo e a outra parte do tempo eu podia dedicar às minhas leituras, que é coisa que eu faço até hoje. Todo dia eu leio alguma coisa, estou sempre lendo algum livro. Em geral, leio vários livros ao mesmo tempo. Mas todo mundo dizia para mim, os meus amigos conhecidos, você é maluco. Como é que todo mundo vem do interior para a cidade grande? E você vai sair da cidade grande para viver no mato, para viver na roça? Eu tinha morado antes no Rio de Janeiro, onde se processou a minha formação, em Nova York, em Paris e em Berlim. Depois de ter sido tão urbanizado nessas grandes cidades do mundo e diferentes línguas, né, eu fui viver na roça, num sítiozinho em Secretário que eu tenho até hoje, né, onde estou sempre. E ninguém entendia aquilo. Eu disse, olha, eu sempre fui muito impulsivo, estou sentindo necessidade de fazer isso. Mas, quando cheguei lá, eu descobri que jamais eu estava... Em primeiro lugar, eu não fui sozinho. Eu fui com a minha grande paixão da época, era uma moça que eu tinha acabado de conhecer, porque me apaixonei perdidamente, e eu disse, mais vale viver um grande amor do que ter um bom emprego. Eu quero viver este grande amor o tempo que for possível. Todo minuto, todo instante, eu estava começando a conhecer esta moça, que está sentada hoje aí entre vocês, mais de meio século depois. É a mãe dos meus filhos e a minha namorada até hoje. Então, nunca tive solidão, porque tinha uma mulher a meu lado, uma mulher que sabia da minha fraqueza, ele é poeta, não é? Mas, se ele não virar um poeta, ele não vai ficar satisfeito, me deu toda a força possível, não é? E nos ajustamos. E lá, quando cheguei no mato, eu descobri o seguinte, aqui achei interessante, quando o Paulo me mandou sentar ao lado dessa planta, que é uma planta, não é uma planta de plástico. Eu me sinto muito bem junto das plantas. E, quando cheguei lá, eu vi que não tem solidão na roça, no mato, no campo, porque você está cercado de uma infinidade de espécies. Quando você passa a reconhecer que cada plantinha, cada árvore, cada animal silvestre é um ser, assim como você, não é? A comunicação, às vezes, é muito difícil. Como é que eu vou me comunicar com uma árvore? Mas eu sei isso por experiência vivida, por ter criado centenas de árvores, desde a semente, que hoje são monumentos vegetais neste meu sítio. Meio século depois, a natureza ao redor da minha casinha, uma casinha super modesta, virou uma mata fechada, né? Eu acompanhei este processo e estava sempre, como estou até hoje, cercado de companhias, de árvores que eu respeito. Eu sei que é difícil a comunicação com os vegetais, porque o que mais eles têm é a sua carga de silêncio, não é? Mas eles são coisas vivas, eles são pessoas vivas, como nós. Isso é muito curioso. E sobre isso, talvez eu fale mais amanhã, quando o Tarso de Mello vai ser o mediador do encontro, que vou falar do livro que o Schneider editou pela Companhia Editora de Pernambuco, não é? É A Arte de Plantar, onde eu falo desse meu envolvimento com a natureza. Mas e quantos animais silvestres, não é? Com quantos animais silvestres eu pude conversar no silêncio da mata? Eu sempre passei a caminhar sozinho, dentro da mata, e são momentos inesquecíveis. Muitos desses momentos se refletem na minha poesia, claro, porque era o que eu estava vivendo, não é? Leonardo, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou puxar a sardinha, aproveitando que eu estou contigo aqui, que eu queria fazer uma pergunta justamente em relação ao meu poema favorito teu, que é a poesia Matança dos Mosquitos. Mas, antes de fazer a pergunta, eu queria que você pudesse ler esse poema para a gente, que está na página 199. A poesia e a matança dos mosquitos. Cada poema original que escrevo à máquina contém pelo menos 2 ou 3 cadáveres de mosquitos esfregados no rolo. Isso porque escrevo muito de madrugada com a luz acesa. Antes de amanhecer, eu apago para espiar a mutação de cores. Meu editor, um dia, vai receber a coleção completa. Parece que Pablo Neruda colecionava, por sua vez, caramujos.
Uma senhora que me visitou outro dia achou que tenho alma de artista. Como as pessoas são boas observadoras agora. Os meus cachorros latem muito de noite quando estou escrevendo. Eu acho isso muito chato, porque fico tenso. Às vezes eu penso que vai sair do mato um macacão enorme. Leonardo, toda vez que eu leio esse poema, eu fico pensando nesses pequenos assombros que você, como poeta, você vai recolhendo e como, por exemplo, a matança dos mosquitos, que, na verdade, os mosquitos aí, de alguma forma, eles acabam se intrometendo no poema e virando uma parte do poema. Ou essa... Fica mancha na página. Uma outra coisa também que me chama a atenção nesse poema é essa coisa do assombro que tem. Você tem o cachorro latindo de noite, que incomoda você, mas que entra no poema, e você tem esse medo do macacão enorme surgir e invadir a cena. A gente é cercado o tempo inteiro de pequenos assombros que a gente às vezes até não dá nome para eles, ou finge que eles não existem, ou espera que aconteça uma coisa maior que isso, que seria uma epifania. A gente não vê assombro porque a gente fica doido esperando, seja lá por uma epifania. Tu podia falar desses assombros e desse poema especificamente? Eu vou contar. Eu gosto muito de referenciar sempre as coisas que eu digo a fatos vividos, porque fica claro que eu não trabalho no abstrato, embora às vezes um poema meu pareça até um pouco um ou outro poema literatura abstrata, porque a gente não entende muito bem, nem eu entendo muito bem de que se trata, né? Eu acho que o problema é fazer uma composição com palavras que se sustente, que aquilo você não possa contar, aquilo só existe naquela forma vocabular que o poeta consegue criar, como se estivesse construindo uma escultura em madeira ou em pedra, não é? É uma coisa, um objeto verbal. Mas, em geral, esses poemas, como neste aqui, a senhora que me visitou outro dia, que achou que eu tenho alma de artista, existiu. Foi uma senhora, provavelmente das vizinhas, não sei mais quem era, que me disse isso. Foi lá à minha casa me visitar e alguma coisa que eu disse que ela fez esse comentário. Ah, você tem alma de artista. E claro que isso entrou no poema, e não foi invenção minha, eu estava apenas registrando aquilo. E quanto a essa intervenção casual do mosquito, do macacão enorme, que pode aparecer, poderia aparecer, eu me lembrei, enquanto você falava, que numa dessas madrugadas, geralmente era de madrugada, eu acordava muito cedo, ia para o escritório, e, em geral, ia para traduzir, mas, de repente, baixava o poema. E, numa dessas manhãs, 3, 4 horas da manhã, de luz acesa, o meu escritório tinha a frente toda envidraçada, dando para a mata, a poucos passos da mata. E um dia eu olho a minha mesa assim, dando de frente para este vidro, onde eu vi a mata. E eu olho, o que eu vejo? Um coelhinho branco, do lado de fora, em cima de uma pedra, olhando para mim, com a mesma atenção que eu digo, mas que diabo veio fazer esse coelho aqui a esta hora? Porque coelho não é bicho silvestre, não é? Coelho, em geral, noção da fauna local, devia ser de alguma criação de coelhos, aí que tinha coelhos criados em gaiolas, presos, etc. Provavelmente esse coelho fugiu de alguma criação, saiu por ali pelo mato, de repente foi atraído pelo meu escritório, que estava com a luz acesa, e de repente eu vejo aquele bichinho tão lindo que é um coelho, olhando para mim com o mesmo interesse com que eu olhava para ele. Isso é que eu acho, sabe, que é a coisa que você viver na natureza, em contato tão íntimo com a natureza, muda muito a sua maneira de pensar, de se colocar diante do mundo, porque aqui na cidade grande, a gente está sempre no palco, como eu estou aqui hoje, não é? A gente não tem um momento de recolhimento diante da natureza, diante do arvoredo, diante das cachoeiras, dos rios. E são momentos mágicos. Eu tive o privilégio de poder me dar esta vida, não é? Sem deixar de ser o profissional que eu fui, traduzir dezenas e dezenas de livros para poder pagar esse luxo de poder viver num sítio, poder viver em contato com a natureza. E só um parênteses, que tu falaste, Leonardo, só o fato de você descrever
com atenção o que você está olhando ao seu redor. A gente que lê, a gente começa a achar, a gente lê esse poema até como um conto de detetive, porque dá medo. Parece que alguma coisa vai romper na hora e vai atacar o poeta. E, na verdade, é só observação. E você falou esse negócio do coelho, veio na minha cabeça. Eu não sei aonde eu vi, mas uma frase tua que eu acho maravilhosa, que é: em geral, as abelhas não são corruptas. E em sociedade consegue sempre estar colaborando uma com a outra, não é? A coisa social. E na sociedade humana, não é? Os sentimentos negativos atuam de tal forma que tanta gente está querendo prejudicar intencionalmente o outro. Não é? Os insetos não, em geral. Você vê até a formiga. Se tem uma formiga acidentada, a outra vai e carrega a formiguinha que está com a perna machucada nos ombros. Não é? São muito prestativos e são muito... quer dizer, eles têm formas de convivência social muito mais desenvolvidas do que os humanos conseguiram fazer. Os humanos se sentiram sempre os reis da criação, mas eles têm muito a aprender com as demais espécies, eu acho. Leonardo, a próxima pergunta é sobre o poema Justificação de Deus. Você podia ler para a gente? Ele está na página 133. O que eu chamo de Deus é bem mais vasto e, às vezes, muito menos complexo que o que eu chamo de Deus. Um dia, foi uma casa de marimbondos na chuva, que eu chamei assim no hospital, onde sentia o sofrimento dos outros e a paciência casual dos insetos que lutavam para construir contra a água. Também chamei de Deus a uma porta e uma árvore na qual entrei certa vez para me recarregar de energia depois de uma estrondosa derrota. Deus é o meu grau máximo de compreensão relativa no ponto de desespero total em que uma flor se movimenta ou um cão danado se aproxima solidário de mim. E é ainda a palavra Deus que atribuo aos instintos mais nobres, sob a chuva, notando que no chão de passagem já brotou e feneceu várias vezes o que eu chamo de alma, e é talvez a calma, na química dos meus desejos de oferecer uma coisa. Uma coisa que chama atenção nesse poema, Leonardo, que eu acho que isso aparece, na verdade, em muita coisa, várias vezes na tua poesia, que é entender o mundo, ou tentar entender o mundo, talvez seja a melhor explicação, pela ideia da metamorfose. Uma coisa vai virando a outra, né? Uma montanha, uma planta, a alma pode ser uma planta, a alma pode ser uma montanha, Deus pode ser uma montanha, e Deus pode ser uma casa de marimbondo também, na chuva. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa ideia de metamorfose que atravessa muitas vezes os teus poemas. Eu tenho uma visão de que nenhum de nós existe isoladamente. A gente, na cidade, é forçado, até pelas circunstâncias, pelo tipo de vida que se leva, a uma necessidade muito grande de autoafirmação. Todo mundo diz, eu preciso ocupar o meu espaço, etc. A gente precisa se afirmar socialmente, né, para que nos levem a sério, para que a gente possa crescer profissionalmente, para que a gente possa ser respeitado socialmente. É inevitável isso, não é? A sociedade se estrutura de tal forma que o compromisso que cada um de nós assume com o seu desenvolvimento, com a sua personalidade, é uma coisa fundamental para a existência de cada um de nós. Agora, isso leva, no meu entender, o exagero disso, que é um processo até quase biológico, natural, mas o exagero desse processo leva a gente a se levar muito a sério, a achar que nós somos a nossa personalidade, porque, no fundo, nós não sabemos absolutamente nada sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A vida é um absoluto mistério. A ciência pode dar todas as explicações possíveis, e vem fazendo isso há séculos e séculos e séculos. Mas jamais ninguém conseguiu dizer por que existe a vida. Por que uma primeira ameba
saiu da água e se transformou, pouco a pouco, numa planta ou num animal. E por que os animais são tão diferenciados? De uma formiga a um elefante, de um canarinho a uma baleia. Se a gente pensa nas formas animais e vegetais, a variedade infinita, não é? A gente diz, puxa, não há explicação possível. Existe um grande mistério que nos envolve. E, para mim, a visão que eu tenho, que foi sendo elaborada ao longo de tantos anos de vida, é que eu não existo isoladamente. Eu sou parte de um todo. Eu sou parte das pessoas. Por exemplo, eu vou sendo mudado ao sabor das circunstâncias, dependendo das pessoas com as quais eu estou convivendo. Né? Se eu convivo com os meus filhos, eu sou uma pessoa. Se eu convivo com os vizinhos, eu sou outra pessoa. Se eu convivo com estrangeiros, eu sou outra pessoa. Ou seja, a minha personalidade não é um dado imutável, ela vai variando de acordo e ao sabor das circunstâncias. Não é? E esta compreensão, para mim, é fundamental, que você chamou de metamorfoses. Quer dizer, de repente, eu sou a montanha. Quantas noites eu dormi subindo, escalando montanhas, no alto da montanha, ao ar livre, né, sob o céu estrelado, e eu não tinha noção aqui. Eu sou aqui o Leonardo, que é fulano de tal, que faz isso, que faz aquilo, que é tradutor, que é poeta, etc. Não, eu sou parte dessa coisa grandiosa que eu vejo aqui, né, e que eu não conseguirei jamais entender em termos racionais, mas que eu posso sentir. Eu estou sentindo aquele espaço estelar, aquela coisa infinita. Eu digo, isso não dá nem para conceber até onde vai isso. Isso vai acabar, parece que não acaba, que não tem fim, que não tem limite. E eu sou parte disso. E a parte mais importante, no meu entender, é eu poder contemplar isto, saber que eu sou parte disso e ter estas sensações tão maravilhosas de estar vivo. Leonardo, aproveitando, pegando a deixa que você falou de montanha agora, a gente vai ler a Introdução à Arte das Montanhas, que eu vou fazer a próxima pergunta sobre ele. Ele está na página 241. Introdução à Arte das Montanhas. Um animal passeia nas montanhas. Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego, mas não desiste de chegar ao ponto mais alto. De tanto andar, fazendo esforço, se torna um organismo em movimento, reagindo a passadas. E só. Não sente sede, não sente fome, nem saudade, nem sede. Confia apenas nos instintos que o destino conduz. Puxado sempre para cima, o animal é um imã, numa escala de formiga que as montanhas atraem. Conhece alguma liberdade quando chega ao cume. Sente-se disperso entre as nuvens, acha que reconheceu seus limites, mas não sabe ainda que agora tem de aprender a descer. Leonardo, sobre esse poema, tem uma explicação, um comentário do crítico Ivan Junqueira, que ele diz o seguinte: Leonardo, às vezes, escreve poesia como quem conversa, como quem conta, entre esquivo e distraído, uma história que só pode ser contada ao pé do ouvido. Eu fico sempre pensando, quando eu leio esse poema, ele também tem uma estrutura também de uma fábula. A gente pode ler ele como uma fábula, né? E na verdade, isso é uma coisa que é a coisa mais simples, talvez, que é, se você aprende a subir, você vai ter que aprender a descer. Acho que essa talvez seja a lógica da vida. Somente que a forma como você constrói isso, a gente lê e vê um mistério, da mesma forma como a gente vê o mistério do macacão podendo entrar na casa da gente, do meio da noite. Podia comentar um pouco sobre isso? Eu queria aproveitar uma deixa que você falou do estilo, do estilo tipo uma conversa, como se fosse uma conversa, porque eu acho que um segredo da poesia, e, aliás, um segredo de toda manifestação artística, seja a dança, seja o desenho, seja o teatro, é o ritmo. Né? Uma obra de arte, seja um poema, seja um filme, ela se estrutura, ela se torna convincente pelo ritmo, não é? Que nela se expressa. À medida que a minha vida se simplificou enormemente, quando eu fui para o campo, a minha linguagem também
passou a ser mais simples. A gente percebe isso, eu acho, ao longo do meu livro de poesia completa. A gente percebe, aos 20 anos, eu usava palavras muito mais complicadas do que aos 40, aos 50, aos 70. Né? O próprio vocabulário foi se tornando mais conversa, não é? E menos literário. Felizmente, porque eu acho que aos 20 anos eu tinha necessidade até, não é, de fazer uma poesia mais culta, usar palavras mais difíceis, etc. e tal, talvez para ocupar o meu espaço, como eu disse antes. Não é? Então, eu acho que isso é assim. E, agora, como eu falei também antes, muitas vezes, é o caso deste poema Introdução à Arte das Montanhas, muitas vezes o que o poema está descrevendo é uma experiência vivida. O que este poema descreve foi uma ascensão que eu fiz a uma pedra lá de Petrópolis, que se chama Maria Comprida. O nome já dá ideia do que seja. É um cone de granito monumental que tem 1.900 metros de altitude. E não tem vegetação. A gente vê a pedra nua, como se fosse uma escultura de Brancusi numa escala monumental. Só tem um pouco de vegetação na base. E depois a gente tem que subir na pedra nua. Consequentemente, subindo, à medida que o sol vai esquentando, a pedra vai ficando quente, a sede de quem está fazendo a ascensão vai se tornando absurda. Não é? Você sente cada vez mais sede até chegar ao cume. E, nesta ascensão que eu fiz, era a primeira vez que eu subia nessa pedra, eu bebi toda a minha água, eu levava um cantil com água, tipo 1 litro de água, e eu bebi a minha água toda na subida. Aí veio a descida, depois fizemos lá um lanche no alto da montanha, etc., vamos descer. E eu não tinha uma gota d'água para a descida. Não é? E matei a minha sede graças à caridade do grupo com o qual eu estava, cada um me dava um golinho d'água para eu poder matar a minha sede até chegar à base, que era o único lugar onde eu podia encher o meu cantil. Então, daí essa história de que se esquece que ainda tem de aprender a descer. Não é? Eu tinha errado porque eu não tinha reservado uma quantidade de água mínima que fosse para a descida. Não é? E, ao mesmo tempo, o poema pode ser lido de diferentes maneiras, muitas pessoas já me falaram isso, cada qual interpreta à sua maneira. Eu acho que esta é a graça da poesia. O poeta vê de um jeito e cada leitor vai ver à sua maneira, baseado na sua experiência, na sua capacidade de interpretação. Porque, no final, quando diz ainda falta aprender a descer, pode ser considerado uma coisa relativa à própria existência, não é? Que a gente vai subindo, como já me aconteceu, e agora que eu já passo dos 80 anos, eu tenho que aprender a descer, que é o término da vida, não é? E espero que este término da vida seja sorridente, como tem sido, na maior parte do tempo, a minha vida, não é? Porque eu sou muito grato à vida que levei, que estou levando, e espero morrer também satisfeito com o que eu consegui fazer. E antes de mais nada, a gente tem um recado das edições Sesc para você. Arte, Liberdade e Movimento. A Miradade, a utopia representada, é o novo lançamento das edições Sesc São Paulo. A obra, escrita pelo pesquisador Tiago Sogayar Bechara e fruto de intensa pesquisa e entrevista, acompanha a vida de Amir Haddad desde a infância em Minas até a vinda para São Paulo e sua participação na formação do Teatro Oficina, ao lado de José Celso Martinez e a fundação do grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro. O livro reúne ainda depoimentos de artistas como Ney Matogrosso, Renata Sorrá, Andréa Beltrão e Clarice Nisquier, além de um prefácio de Fernanda Montenegro. Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Associação 451. Celebre o Natal com um presente da 451. A assinatura digital anual da 451 está saindo por apenas R$10 por mês. Assinando agora, você garante acesso ilimitado ao conteúdo do nosso site e ainda ganha uma ecobag exclusiva. E tem mais! Assinantes da Revista dos Livros se tornam parte do Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em livros, instituições culturais e de ensino e muito mais. Não perca! Visite 451.com.br/assine e faça agora a sua assinatura anual.
Então é isso, pessoal. Papai Noel existe. Vamos assinar a 451 até o Natal agora para garantir o ano novo cheio de novidades literárias aí na sua mesa de cabeceira. Eu queria lembrar que as assinaturas são a principal fonte de receita da 451, que é uma publicação independente. E a gente conta com a sua assinatura para manter todo esse circo armado aqui, inclusive o podcast para quem lê até com os ouvidos, que tem acesso gratuito, mas que é produzido com o dinheiro dos nossos assinantes. Então eu convido a você a fazer agora mesmo uma assinatura digital anual, R$10 por mês, são 12 vezes de R$10 e a gente ainda envia uma eco bag especial para você. É fundamental receber o seu apoio. Faça a sua assinatura agora mesmo no 451.com.br. Então agora vamos para o segundo bloco do programa, que traz a conversa do Leonardo Frois com o Tarso de Mello, que aconteceu lá no auditório Armando Nogueira, o auditório do Museu do Futebol, lá na Feira do Livro 2025. Mas hoje o tema principal da nossa conversa seria este livro, Natureza, a Arte de Plantar, que existe. Aliás, eu gostaria de mencionar o nome do professor que organizou o livro, porque este livro só existe graças ao trabalho paciente e meticuloso que ele teve. É o professor e crítico, excelente crítico literário, Vitor da Rosa, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu não o conhecia, mas um belo dia, este livro saiu em 2021, se não me engano, portanto foi nessa ocasião, ele me contactou por e-mail, primeiramente, dizendo que tinha acessado essas crônicas que estão neste livro, estão toda a coluna que eu fiz durante uns 13 anos, está hoje digitalizada pela Biblioteca Nacional. E ele mora em Belo Horizonte, é professor em Ouro Preto e Mariana, não é? Mas mora em Belo Horizonte. Ele, lá em Belo Horizonte, onde ele reside, ele acessou, gostou do material e me perguntou se ele podia organizar um livro. Eu disse, olha, eu fico muito contente, porque eu já não tenho. Essas crônicas todas foram escritas em máquina de escrever. Eu entregava o meu original no jornal, não fazia cópia, não existia nem xerox ainda na ocasião. E, claro, o que eu tinha como meu original eram as páginas do jornal onde saíam as minhas matérias. Mas até isso eu perdi com o passar dos anos. Então, o trabalho que o Vitor da Rosa fez foi a recuperação deste material que eu mesmo já não tinha mais nada, não é? E ele teve uma paciência infinita, não nos conhecíamos pessoalmente, ele organizou o livro, ele tratou com a editora, que é a Companhia Editora de Pernambuco, sediada no Recife, naturalmente, e, enfim, cuidou de tudo. Eu já recebi o livro pronto, me pagaram pelos meus direitos, etc., tudo o trabalho dele. E só então foi que ele veio a Petrópolis com a mulher dele para me conhecer pessoalmente. E ficamos muito amigos. Ele passou uns dias lá, um fim de semana conosco, em Petrópolis, fomos para o sítio, não é? E é uma pessoa a quem eu sou muito grato por esse trabalho que ele teve de recuperar este material. E este material define muito bem o que foi a minha transição tão brusca de vida. É curioso, eu dei uma olhada no livro nesses últimos dias, para me recordar de certas coisas, que a primeira matéria que aparece chama-se Estado de Sítio. E era uma ironia, porque era durante a ditadura militar, não é? O estado de sítio, naturalmente, era aquilo que eu estava vivendo no meu sítio, não é? Mas o título fazia uma ironia, porque o país vivia em estado de sítio, não é? Sob a ditadura militar, era uma confusão medonha. E, neste estado de sítio, eu falo muito da mudança que foi para mim. Eu nasci no interior, numa pequena cidade, mas de lá, Itaperuna, no norte do estado do Rio, meus pais se mudaram para o Rio e me carregaram junto para o Rio de Janeiro. Com 20 anos, 10 anos depois, eu fui para Nova York. Com 30 anos, eu voltei para a roça. E aí, é claro, eu não tinha muita vivência da natureza, não é? A não ser nos 10 anos, os 10 primeiros anos de vida. Mas eu acho que aos 10 anos de idade, aconteceu comigo, um ser humano já está mais ou menos formatado, não é? Naquelas inclinações fundamentais, pelo menos, não é? Ele vai mudando, é claro, vai mudando no interior da sua permanência, mas já tem uns dados essenciais. Eu acho que isso talvez tenha acontecido comigo, que quando eu voltei com 30 anos a viver no interior, numa zona rural, não é? Eu tive a sensação de que eu estava voltando para a minha infância, para os 10 anos iniciais, onde eu andava pelo mato,
eu sabia onde tinha um pé de pitanga, onde tinha um pé de jambo, não é? E eu ia lá, garoto, não é? Chupar fruta no pé. E passei a fazer isso depois dos 30 anos, porque todas as fruteiras que estão lá no sítio hoje, tem uma variedade infinita de fruteiras, foram plantadas por mim mesmo, com as minhas mãos. Eu comecei a pegar na enxada, a fazer o trabalho de um lavrador. Era engraçado, não é? Um intelectual, um homem livresco, de formação muito livresca e muito urbana, de repente voltar para um tipo de existência rural. E foi uma mudança fabulosa para mim, porque eu não me limitei a ir morar no campo, não é? Eu tive que trabalhar o campo. O terreno que eu comprei, que é muito grande, tem quase 50 mil metros quadrados, tinha sido transformado em pasto para engorda de bois. O boi de engorda, eles soltam num capinzal, não precisam nem dar ração para o boi se alimenta ali, quando está gordo, vai para o abatedouro, não é? E aí, claro, estava lá, comprei assim, estava arrendado para um criador de bois, e logo eu pedi que retirasse os bois, que aquele terreno tinha um novo dono agora, que era eu. E daí para frente eu fui fazer o que eu queria. Eu disse, não, está bom um terreno assim, que estava só com capinzal, não é? Porque o que eu quero é reflorestar esta área. E comecei a plantar mangueiras, abacateiros, e jabuticaba, e pitanga, e uma infinidade de fruta-pão, caju, cacau, uma variedade enorme de fruteiras que eu tenho lá hoje. E deixei que as árvores nativas crescessem. E essas, claro, cresceram com muito mais rapidez, porque elas estavam no seu habitat natural, não é? E quando era pasto, eles não deixavam as nativas crescerem, porque se uma árvore cresce no meio do capinzal, o capim morre, porque o capim precisa de sol pleno o tempo todo, né? E eles roçam as mudinhas de árvores que nascem para que não haja sombra sobre o capim, não é? Porque eles querem o capim para engordar o boi. E aí eu deixei que as nativas crescessem. Hoje tem árvores assim gigantescas, quer dizer, um pouco mais de meio século. Eu pude comprovar como a natureza se regenera, como é rápido o processo de regeneração. Qualquer terreno que você deixar em paz, não mexer, não roçar, não derrubar mais árvores, em pouco tempo ele começa a se restaurar, porque a quantidade de sementes que cada árvore nativa desprende é impressionante. Eu ouvia o tempo todo aquele plaque, plaque, plaque. Eram vagens contendo as sementes da árvore que se abriam. E o barulho era ensurdecedor. No fim do outono, então, quando as vagens já estão maduras, elas têm que abrir para expelir semente. E as sementes, uma árvore, de repente, você olha, tem 10 da mesma espécie em volta, não é? E isto foi acontecendo. E, claro, mentalmente, eu fui passando a ver as plantas de uma maneira diferente. Chegar à conclusão, por exemplo, que hoje é parte das minhas convicções, de que as plantas são seres vivos, não são autômatos, não são objetos de decoração. São seres vivos, com necessidades especiais, e que devem ser respeitados, porque eu acho que eles têm o mesmo direito à existência que cada um de nós tem, como os animais silvestres. E o que aconteceu? Como eu plantei muita fruteira, tem lá muita manga, muito abacate em quantidade, a gente não come nem 2 ou 3% do que as árvores produzem, né? Mas os animais silvestres passaram a frequentar cada vez mais o meu sítio, porque tem alimento para eles. Tem um pequeno rio na frente na entrada do sítio, que corta toda a frente do sítio. Tem água para beber no rio e tem frutas em quantidade para eles comerem. E os animais silvestres, comendo as minhas frutas, me ajudaram a reflorestar a área. Porque eles vinham, por exemplo, uma mangueira muito próxima à casa, eles pegavam a fruta e corriam morro acima. Sempre teve umas trilhas que eu abri, não é? Corriam morro acima para ir comer no mato, escondido, e largavam a semente por lá. Um caroço de manga ou um caroço de abacate, inevitavelmente vai enraizar e vai virar uma outra árvore. Então, sei lá, eu plantei, tinha de início, digamos, 2 pés de abacates e 4 mangueiras, mais ou menos. Hoje são dezenas de pés de abacate e dezenas de pés de manga. Eu não sei nem calcular mais a quantidade, não é?
e jabuticaba também, que é outra planta que se multiplica de semente com muita facilidade. Então, foi isso. Eu acho que deu uma rotação de 360 graus na minha mentalidade. Porque quem vive na cidade não tem essa vivência, né? Na cidade, a cidade é toda ajardinada. As plantas, ainda bem que existem plantas na cidade, mas elas são organizadas sempre de uma maneira muito racional. Não se pode deixar, não é, uma floresta crescer no centro. Nem há espaço mais para isso, não é? Tem dia que a vida do mediador é fácil demais, porque não falei nada ainda, ele já explicou. Podem ir passear na feira, vamos embora. Leonardo, já que a gente começou adiantou vários pontos aqui, assim, eu queria falar um pouco da estrutura desse livro que o Vitor da Rosa montou, né, do Natureza, o livro que foi lançado pela CEP, e que é muito curioso, porque o Vitor menciona que são mais de 500 colunas publicadas nesses 13 anos, das quais ele escolheu quase 70, cerca de 70, que são as que compõem esse livro, que, aliás, está meio em extinção esse livro. Se vocês acharem por aí, não bobeiem, porque ainda existe. Contando a sua experiência anterior a viver em secretário, a se instalar lá para montar o sítio, construir sua casa, tem uma coisa muito interessante que é assim, essa vivência internacional também, não só de viver no Rio e dos trabalhos que você tinha em editoras e jornais, mas também de ter vivido fora do país, ligado com esse mundo editorial e jornalístico e tal. Quando você vai para se instalar em secretário e logo em seguida começa a escrever essa coluna, né, entre o início dos anos 70 e o início dos anos 80, você vira uma espécie de correspondente, se não internacional, mas interespécies. Né? Porque você vai falar desses assuntos todos que estão no livro, e sempre com a erudição, com a organização, com o estilo mesmo que você tem de escrita, mas para um público que não vive nem de perto aquela experiência. Ou seja, para você estava vivendo, durante os anos 70, um mergulho profundo nisso, né? De estar com a mão na terra mesmo e fazendo tudo. E uma coisa que você destaca muito, que é muito bonita, que é aprendendo com esses homens e mulheres que viveram ali sempre e que têm um conhecimento absurdo daquilo, e eram a sua enciclopédia ali. É verdade. Mas o resultado disso era falar para um público que tinha, no máximo, um vaso em casa. É verdade. Ou dois. Né? E essa articulação entre esses dois mundos é que é muito decisiva, eu acho, para o que acontece nas crônicas. Né? É verdade. E é curioso a origem de tudo isso, não é? Logo, pouco depois de eu estar em secretário, eu recebi a visita de um querido amigo, um arquiteto do Rio, que era muito meu amigo na época, que foi passar o fim de semana com a namorada conosco, e ele me viu. Eu nunca me esqueço desse detalhe. Nós saímos para dar uma volta e eu vi um pé de manacá, que é uma planta que eu adoro. E saímos para dar um passeio, nós quatro, eu, a minha mulher e o meu amigo com a namorada, e eu vi um pé de manacá com mudas de mergulhão. E pedi à dona da casa se ela podia me ceder uma muda, me emprestar uma enxada para eu tirar a muda de mergulhão. E o meu amigo arquiteto, que era tipicamente urbano, ficou assombrado com aquela minha capacidade. Eu disse, não, eu vou levar para plantar na minha casa, porque eu não tenho ainda manacá. E levei a muda. Aí ele disse, o Jornal do Brasil está querendo contratar alguém para fazer uma coluna de plantas e de jardinagem, etc. e tal. E é o Grisoli, que era daqui de São Paulo, aliás, Paulo Afonso Grisoli, que foi muito meu amigo também, já era meu amigo, e era o editor do segundo caderno, o caderno de variedades, onde eles estavam planejando e à procura de alguém que fizesse esta coluna. E aí eu fui lá, o meu amigo fez o meio de campo, aí o Grisoli me chamou para ir lá conversar com ele no jornal, e já saí contratado por eles para fazer o trabalho. E tinham sugeriram-me um título para a coluna, que era Natureza para o Homem do Asfalto. Eu disse, olha, natureza, tudo bem, mas tentei dialogar com eles, mas por que para o homem do asfalto? E a mulher do asfalto? Em geral, as mulheres eram mais interessadas em plantas pela tradição do que os homens. Não é? Eu digo, vai ficar muito restritivo. Não é? Eu digo, não vai poder, para a mulher e o homem do asfalto vai ficar uma coisa enorme para título. Por que vocês não deixam só natureza?
E eu estava espertamente já pensando nisso, não é? Eu digo, não adianta, porque as plantas para cultivo em apartamento, em poucos meses eu esgoto o elenco, eu não vou ter mais assunto. E natureza, não. Abria campo para tudo. Eu disse, aí eu posso escrever sobre árvores decorativas, árvores floríferas, tipo um flamboyant, uma paineira, não é? Ou trepadeiras floríferas grandiosas, como a buganvília, e assim foi, não é? Eles concordaram comigo. Eu digo, olha, quem se interessa por plantas, geralmente também tem uma casa de campo ou tem um sítio, e eu preferia que eu pudesse ter um universo mais amplo. Eles concordaram comigo, disseram tudo bem, e aí também eu passei a escrever algumas crônicas dessas estão aí sobre animais. Escrevi sobre coruja, sobre papagaio, não é? Sobre tia-sangue, que é um pássaro vermelho lindíssimo, que é um pássaro de mata, e não é tão frequente mais. Lá na minha região, ele aparece muito raramente hoje. Na época, era muito frequente. Mas, então, isso abriu muito o meu universo, não é? Ficou sendo só natureza. Então, eu caprichava muito, procurava fazer da melhor forma possível, e as colunas se tornaram muito lidas. Mais lidas ainda, no mesmo Jornal do Brasil, escreviam dois grandes cronistas, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector. E, muitas vezes, a minha matéria saiu na mesma página que as crônicas deles, não é? E aquilo me enchia de entusiasmo, porque eram dois escritores que eu adorava. Tal. E, um belo dia, aconteceu o melhor de tudo. O Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica falando da minha matéria. Aí, então, não sei o quê, lemos o Leonardo Frois para consultar sobre isso, sobre aquilo da natureza, né? E elogiando muitíssimo o meu trabalho. No caso do Drummond, pode dizer que a carapuça serviu, porque ele está reclamando justamente disso, de que o que sobrou para ele, que era o cara do apartamento, né, naquela fase, exatamente. Era ter um vaso em casa. Mas é a tal história. Ele, como eu, nasceu no interior. Ele nasceu em Itabira, não é? Já era adulto quando foi para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte chegou ao Rio. E eu não o conhecia. Quer dizer, nunca tinha falado com ele. Eu o conhecia de vista na fila de colaboradores do jornal, porque o jornal pagava. Havia uma pequena agência bancária dentro da redação, no térreo, e os colaboradores, que era ele e eu, nós não éramos empregados do jornal, ganhávamos pelo trabalho mensal, não é, em dinheiro. A gente entrava numa filinha, aquela filinha, e várias... Imagina essa fila. Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Leonardo Frois, Rubem Braga. Era uma fila bem curiosa, assim, né? Clarice Lispector, todo mundo lá na fila. Então, várias vezes eu estive atrás do Carlos Drummond de Andrade, na fila, mas nunca usei. Ele era muito reservado, não é? Não era assim de abordagem muito fácil. Então, não vou dizer, o senhor, tal, muito obrigado por os elogios que me fez. Eu sempre fiquei muito envergonhado de abordá-lo. Enfim, nunca o conhecia assim, oficialmente, não é? Mas ele foi uma força extraordinária que ele me deu, porque ele era muito lido como cronista, não é? Muito admirado, depois publicava as crônicas em livro, não é? E eu acho até hoje que ele foi mais lido como cronista do que como poeta. E é um poeta extraordinário, não é? Mas é algo que também é importante de notar nesse trabalho aqui, que tem tanto da sua poesia nele. Mas o Vitor também, no texto de pós-fácil do livro, ele menciona isso, né? Você sai do mundo da poesia em que os livros têm 300 exemplares, até ali, do que você tinha lançado, para um universo em que seus textos vão ter 200 mil cópias circulando e tratando de assuntos práticos que você não sabe onde pode chegar, né? Com aquilo. Então, é um alcance tremendo que, no seu caso, vai fazer com que você queira depois se esconder ainda e inventar um pseudônimo para assinar as colunas. Porque ele falava, não, eu vou ficar conhecido só como jardineiro. Ninguém vai querer mais saber da minha poesia. É verdade. Esse é um detalhe curioso também da história deste livro e desse trabalho. Porque, depois de alguns anos, foram 13 anos de coluna, depois de alguns anos, logo no início, o Jornal da Tarde começou a republicar o meu material em São Paulo, numa coluna que eles intitularam Verde. O Jornal da Tarde, na ocasião, era um dos jornais mais avançados, talvez o mais avançado graficamente do país. Era muito bem feito, era um jornal de vanguarda.
E a minha coluna lá saía com um destaque enorme, não é? Mas foi curioso, era o que eu ia contar agora, que a partir de alguns anos, não sei mais quantos, 5 anos ou por aí, a coluna começou a fazer tanto sucesso, o jornal chegava a tirar mais de 300 mil exemplares nessa ocasião, né? Então, era uma quantidade extraordinária de gente que me lia e que lia com interesse pelo texto. É claro que eu não deixava de ser poeta escrevendo em jornal. Não há como você deixar de ser poeta. Posso ler um pedacinho para eles saberem do que a gente está falando? Pois não. Um dos textos assinados pelo Solano de Castro, em 82, chama O Problema Sexual do Mamão. Vejam você abrindo, imaginem vocês abrindo o jornal, deixa eu ver o que está tendo nessa coluna aqui. E o texto é assim, vou ler 2 parágrafos, pular um aqui, para vocês terem um pouquinho disso. Não há fruta mais fácil nem mais gratificante de plantar do que o mamão, que 1 ano depois de semeado já está dando frutos, quando até mesmo as laranjas de enxerto, que também são precoces, precisam de pelo menos uns 3. A rapidez com que o mamoeiro cresce para chegar à maturidade em tempo recorde explica-se principalmente em função de seu caule, que, sendo oco e mole, fabrica sua consistência e altura com muito mais facilidade do que as plantas de lenho rijo. A umbaúba e a mamona, com caules do mesmo tipo, identificam-se ao mamão quanto a isso. Disparam cedo, maturam sem maiores esperas e têm, por conseguinte, uma vida infinitamente mais curta do que as árvores que dão madeira maciça. O maior problema do mamão é o sexo. Quase sempre, a planta é de tipo dioico, ou seja, há pés masculinos ou com estames e femininos ou com pistilo. Nem todos estão treinados para distinguir esses órgãos, que as flores protegem, mas há um modo bem mais fácil de saber quem é quem. No mamão fêmeo, que é o mais gostoso e o único que geralmente se come, as flores nascem grudadas no caule, sob as axilas dos pecíolos das folhas, enquanto no mamão macho ou de corda, elas se formam a palmos de distância na ponta de extensões fibrosas que se projetam dele. Como os frutos sucedem às flores nos mesmos pontos, os da planta fêmea também dão junto ao caule, enquanto os do mamão macho ficam pendurados. É o problema sexual do mamão, não é? E de fato, isso a maioria das pessoas não se dá conta disso, não é? Que há árvores que são bissexuais, elas têm flores machas quanto flores fêmeas. Então, o cruzamento é mais fácil. Qualquer abelha, qualquer inseto carrega o pólen de uma flor para outra e fecunda a planta, não é? Agora, algumas plantas dioicas, que é o caso do mamão, tem pé fêmea e pé macho. O mamão macho, geralmente não, sempre, ele está pendurado numa espécie de corda que se distancia do caule, não é? E o mamão fêmea dá grudado no caule do mamoeiro. É muito interessante tudo isso. E, enfim, são essas coisas que quem começa a se interessar pela natureza, não é, vai aprendendo na prática e tal. E muitas coisas sobre as quais eu escrevia eram coisas que eu estava aprendendo, não é? Então, eu passava para os leitores do jornal aqueles ensinamentos, como o Tasso lembrou, que muitas vezes eu aprendi com senhores, lavradores, gente simples da terra, não é? Mas que sabiam tudo sobre plantação, sabiam tudo. E muitos deles analfabetos, de não saberem sequer assinar o próprio nome. Seu Alcides Passarinho, seu Chico Machado, seu Roque e vários outros que eu até menciono, agradecendo na nota introdutória que eu fiz no livro, agradecendo os ensinamentos que esses homens simples da terra, não é, às vezes analfabetos, me transmitiram. Quer dizer, eles tinham um conhecimento vivido daquilo que eu estava querendo aprender, não é? E eu retransmitia aqueles ensinamentos através das minhas matérias de jornal. Mas eu queria lembrar antes a história da mudança de nome, não é? É que, a partir de um determinado momento, a coluna ficou fazendo tanto sucesso, tantos leitores e cartas de leitores que mandavam para o jornal, que eu procurava responder também pelo correio, sendo sempre atencioso com todo mundo que me lia, eu comecei a ficar muito conhecido. O Leonardo Frois era o seu planta, até o apelido que me puseram na redação do Estadão
de toda semana, toda sexta-feira eu ia lá entregar a minha matéria e brincava, ô, seu planta, ô, seu planta. Aí eu disse, ai, meu Deus do céu. Aí fui falar com o meu editor, Humberto Vasconcelos, disse, olha, eu não estou gostando disso, porque eu estou ficando cada dia mais conhecido como especialista em jardinagem, ecologia, etc. E eu até gostaria de ser conhecido como poeta, como escritor, porque foi para isso que eu me destinei, não é? A coluna aqui era só o meu ganha-pão. E eu não estou com vontade de continuar, não, porque eu estou ficando muito famoso como jardinista, o jardinista está se tornando mais famoso que o poeta, então não está batendo bem. E ele me ouviu atentamente e disse, não tem problema, o que nós queremos é que você continue a fazer essas matérias, porque elas estão sendo muito lidas, muito procuradas, e o resto do jornal está à sua disposição. Você pode fazer os artigos literários, que também caem muito bem, etc. Você faz o seguinte, muda o nome da coluna e inventa um pseudônimo. Você passa a assinar com um pseudônimo, não tem problema nenhum. Aí ficou combinado assim, eu continuei a receber os meus devidos, não é? E inventei um novo personagem, que era o Solano de Castro. E aí mudei o nome da coluna, por isso que o livro chama Natureza, e o subtítulo é A Arte de Plantar. Alguém perguntou qual era o nome do livro, é isso, Natureza, a Arte de Plantar. Que é o segundo estágio da coluna, não é? Aí eu acabei com Natureza, Leonardo Frois, e entrou A Arte de Plantar, um nome novo para a coluna, assinado Solano de Castro. Solano de Castro, o nome me foi sugerido pelo nome latino de um arbusto, que, aliás, é venenoso, que é muito comum no mato, chamam de arrebenta-cavalo. Ele dá uma frutinha amarela venenosa, por isso o nome arrebenta-cavalo. Se o cavalo comer, ele vai passar mal. Não creio que dê para matar um cavalo que é tão grande, mas, pelo menos, ele vai ter alguma complicação. E este arrebenta-cavalo, em latim, se chama Solanum capsicastrum. É o nome técnico dele em botânica. Então, Solano capsicastrum, eu digo, não, dá para botar Solano de Castro, vira um nome, não é, razoável, e assim foi, não é? E daí a pouco, pronto, começaram a me mandar carta, querido professor Solano, era eu, não é? Mas aí mudei de nome e continuei trabalhando ainda há muito tempo, não é? E foi muito bom. Olha, tem um reloginho indicando aqui que nós temos 7h23, eu imagino que são horas, então nós temos 7 horas para continuar a conversa. Mas, na dúvida, eu vou fazer as perguntas que chegaram aqui, tem duas que eu vou juntar. Uma é da Diana. Ontem o senhor falou sobre a importância do ritmo na escrita. Em minha opinião, que sou caipira, nada ensina mais sobre ritmo do que o cultivo de um jardim. Então, poesia e contato com a natureza fazem nos sentir parte de algo sagrado. É um comentário da Diana. E veio uma pergunta sem assinatura que dá para ir para o mesmo caminho. Quais as semelhanças e diferenças entre plantar e escrever poesia? Não sei quem fez essa. De certa forma, escrever poesia é plantar palavras, não é? Porque nos meus poemas, acho que isso fica evidente, eu nunca estou escrevendo de uma forma usual. Eu estou tentando fazer enxertos de palavra, plantações de palavras, semeando palavras. E a poesia tem esta capacidade mágica que você junta preto e branco e dá certo, forma um sentido que não pode ser narrado, como você pode narrar um filme, narrar um romance, contar com outras palavras uma determinada obra de arte. Na poesia, não. É como um quadro de arte. Ontem, por exemplo, eu fui ver a bela exposição do Monet no MASP. Pela manhã eu tive um tempo livre, não é? E fui lá ver os Monets, que são maravilhosos. Mas como é que eu vou descrever um quadro daquele? São indescritíveis, não é? Depois fui ver a exposição do Renoir, que também é um grande pintor, não é? São pintores da época de ouro da pintura, não é? São pintores que nunca tiveram sucessores assim tão grandiosos como que eles conseguiram fazer, não é? O século XIX, na verdade, também foi a idade de ouro da poesia. Os poetas do século XIX eram insensados, viravam nomes de rua até hoje, não é? Os nossos românticos morreram quase todos jovens. Em todo lugar do Brasil se encontra uma rua Casimiro de Abreu. Aliás, Casimiro de Abreu, no estado do Rio, é nome de um município, o município onde ele nasceu hoje.
uma rua Castro Alves, uma rua Gonçalves Dias, tem bustos, tem estátuas. Estes poetas tornaram-se assim figurões da pátria, não é? Mas, enfim, hoje os poetas já não são tão insensatos, é melhor assim, porque a gente pode ter uma vida mais tranquila. Porque no século XIX eles eram rodeados, o poeta ficava famoso, virava uma personalidade, exaltada, admirada. Mas eu me perdi agora. Não, Leonardo, aqui na resposta. Tem uma pergunta que talvez tenha muito, curiosamente, desdobra um aspecto do que você falou, que a Joana mandou aqui. Ela lembrou da sua apresentação na Flip, que foi em 2000 e sei lá quanto, 18. 2016, por aí. Por aí. Que você falou sobre como você aprendeu a consertar coisas. Ah, sim. Isso foi muito... É verdade. Não, e é claro que vivendo lá, o sítio ficava... Hoje já tem outros sítios ao redor, a civilização se aproxima cada vez mais do meu pedaço de mata. Mas, quando nos instalamos lá, não tinha nada, nem ninguém ao redor. A gente vivia num vale, éramos os únicos moradores neste vale, não é? Sem ninguém para pedir ajuda. Então, eu tive que aprender também a fazer coisas. Havia uma ruína, uma casa de colono, o piso era de terra batida, não é? E o telhado tinha afundado, estava desabitado aquilo há muito tempo. A parte essencial da casinha, os alicerces e as paredes externas, nós conseguimos recuperar e estão lá até hoje. Tive que mandar refazer o telhado e muitas coisas eu comecei a aprender com os pedreiros que trabalharam para mim de início. Eu comecei a aprender como é que faz massa. Hoje também você já compra a massa pronta, a argamassa já vem num saquinho, não é? Na época, não, tinha que misturar o cimento com a areia, que eu ia pegar no rio, e com o barro vermelho que eu tirava de um barranco. E eu tinha que fazer a massa, fazer parede, assentar janela, que eu fiz. Cheguei a fabricar uma porta, porque na cozinha, a porta da cozinha tinha o caixilho original, mas não tinha mais a porta, não é? E o caixilho é tão pequeno, a entrada da casa é tão baixinha da porta da cozinha, que eu não encontrava uma porta pronta naquela dimensão. Só tive um jeito, tive que comprar uma tábua grande e a serrote, eu não tinha ferramentas elétricas, a serrote dividia em três, a tábua dividia em três partes para fazer uma porta, a única porta que eu fiz na vida. Mas fiz, está lá até hoje, botei fechadura, fiz tudo, depois pintei, está lá bonitinho até hoje. Então, isso para mim também foi muito importante, não é? Porque eu tornei a minha vida mais interessante, ou a vida me tornou mais interessante, não é? Porque eu era obrigado a fazer essas coisas, e eram coisas que eu estava aprendendo. E quando você consegue resolver um problema desses, ou consertar uma ligação elétrica, né? ou instalar uma janela, você se sente muito poderoso, não é? Porque são coisas que antes você dependia dos outros. Então, o seu grau de autonomia em relação à sobrevivência, né, se tornava muito maior. Até em carro, que é uma coisa que eu nunca gostei, mas como nesta ocasião eu andava com um jipe muito velho, o jipe estragava, até isso eu aprendia, de repente soltava um fio lá, a bobina soltou, não sei o que soltou, até isso, pequenos consertos no carro eu conseguia fazer. E é uma coisa que eu não gosto, porque eu não gosto de lidar com máquina. O meu carro, hoje eu tenho um carro novo, mas eu nunca abro o motor do carro, não gosto de mexer em carro. Mas eu lá fui forçado até a fazer isso, não é? E, em geral, dava certo e o carro saía andando. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos pela paciência em me ouvir. Muito obrigado. Foi uma alegria estar com vocês aqui. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da atriz Verônica Valentino. A gente conversou com ela depois da participação dela numa mesa da Feira do Livro desse ano sobre literatura travesti. Ela indicou 3 livros nessa temática. Vamos ouvir. Olá, eu sou Verônica Valentino, sou atriz, sou cantora, faço Brenda Lee
que é um dos livros que eu indico, Brenda Lee e o Palácio das Princesas, que também é um musical mais premiado no Brasil no ano de 2023. Também tem o livro Cláudia Wonder, A Flor do Asfalto, de Dácio Pinheiro. E um terceiro livro que é de Dediane Souza, uma mana travesti do Ceará, que acabou de lançar, dando o nome Narrativa de Humanidade Travesti. Então essa é a dica pra gente resgatar e deixar viva a memória travesti do Brasil. Então essas foram as dicas da Verônica Valentino. A peça Brenda Lee e o Palácio das Princesas, da Fernanda Maia e do Rafael Miranda, que foi publicada pela editora Hercolano em 2024. Cláudia Wonder, Flor do Asfalto, do Dácio Pinheiro, que saiu em 2025 também pela Hercolano. E dando o nome Narrativa de Humanidade de Travestis, da Dediane Souza, publicado pela editora da Universidade Federal do Ceará em 2024. Agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar aí no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar aí no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, Apple Podcasts ou então na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Daniela Falcone, Iriane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Gris, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nilton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do episódio 177 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 26 de dezembro, sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.